Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vão vocês? Tudo bem? Eu vos saúdo com a paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que subiu ao céu e nos foi preparar lugar. Hoje, porém, iremos abordar o tema do qual muitas pessoas eram cheias do Espírito Santo e nunca falaram línguas como as igrejas pentecostais ensinam. Esse estudo não visa massacrar ninguém. Queremos aqui expor aquilo que nós entendemos, sem magoar pessoas, sem fazer um contraponto, ou seja, sem causar uma divisão. É um estudo bíblico que é feito de maneira temática, ou seja, nós escolhemos um tema e depois nós escolhemos o texto ou os textos que falam daquele tema. Então, o estudo de hoje é um estudo temático. Antes, porém, de continuar, eu devia ter feito isso aqui antes, mas às vezes a gente acaba esquecendo, não é? Eu quero aqui apresentar para vós outros a Frutavo, do meu amigo Gustavo. É uma empresa excelente que trabalha com produtos excelentes. E ele comercializa polpas de frutas integrais, sucos de boa qualidade, sem aqueles aditivos, legumes congelados e o moranguinho, né? Que também é uma delícia, tanto quanto os outros. E o contato dele, para que alguém possa pedir alguma coisa, especialmente os nossos irmãos, né? Que às vezes fazem junto à panela, compra guaraná, compra sorvete, então pode comprar o açaí. Pensando bem, é um sorvete. Não é? E como é gostoso o açaí e outras frutas ali comercializado. Então, o contato dele, da Frutavo, é 974 00 Vou falar direitinho. 974 00 E a próxima empresa é a JM, do nosso querido e estimável irmão Maricinho, tanto quanto o Gustavo, né? São duas pessoas muito caras para nós. A JM, um pouco diferente da do Gustavo, ele comercializa produtos naturais e integrais. Nós sabemos que os produtos que vendem nas prateleiras do supermercado, em sua maioria, são produtos processados e ultraprocessados. Tais produtos são elaborados com muitos químicas e por aí vai. Mas ele lá comercializa lá o famoso grão de bico, né? O açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar orgânico, né? Que são açúcar, porque o açúcar branco ele é perigoso. Ele é perigoso e cancerígeno. Eu não sei como não peguei um câncer, porque eu comia açúcar em vez de, quando eu fazia lá a minha água com açúcar, tinha mais açúcar do que água, né? Para dizer o mínimo, né? Então, aproveite essa deixa, não é? Então, também ele tinha outros tipos de produtos que são bacanas, por assim dizer. E nós, como povo de Deus, precisamos fazer uma reforma de saúde, meus queridos irmãos, e amigos também. Então, vamos procurar, enquanto possível, adquirir alimentos que nos façam bem.
para que nós tenhamos boa saúde e também economizar dinheiro. Não é legal isso? E o contato do Mauricinho, da JM, é 991-52-5927. É só ligar que ambos te atendem, olha, atendimento VIP. Ok? Não tem melhor, eles não são os melhores, mas também não são os piores. Ok? Então vamos ao tema. Tomar aquela famosa aguinha, né? Porque a gente tem um probleminha aqui, sabe? De tiroide. E de quando em quando ela dá aí um probleminha, né? Aí temos que ingerir água. Então, pessoas que eram cheias do Espírito Santo e nunca falaram línguas, como os nossos bons e queridos irmãos pentecostais acreditam. Esse estudo não visa massacrar ninguém, em especial os nossos amigos pentecostais, porque lá eles creem que quando a pessoa não recebe o Espírito Santo, não é batizada com o Espírito Santo, essa pessoa fica como relegada. Mas as pessoas que, dentre muitas aspas, receberam ou foram pelo Espírito Santo batizada, esse pode ser um diácono, pode cantar na banda, tocar na banda, assim por diante. Então, uma diferenciação é dividida em duas classes. Os que podem exercer ministério são aquelas pessoas que foram, dentre muitas batizaram com o Espírito Santo. E aqueles que não foram, ficarão em um canto. O primeiro caso aqui que nós temos é Lucas 1,41. Então vamos aos fatos. Eu tenho que ler na Bíblia, né? Porque senão não vai dar certo. Olha, está aqui a Bíblia, ó. Se alguém falar que estou falando coisas que não deve, ó, está aqui a Bíblia. Está surrada, está desgastada, mas dizem que Bíblia novinha, né? É sinal que ninguém leu. Então, Lucas capítulo 1,41. Vamos lá. Lucas 1,41. Eu já achei aqui o capítulo. Agora o verso 41. Lucas 1,41. Ah, está para cá. 38, 39, 41. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do quê? Do quê? Do Espírito Santo. Mas não há na Bíblia nenhum verso que diz que Isabel falou línguas. Entenderam? Então vamos a outro verso. Lucas 1,41 de novo. É o mesmo caso. É o mesmo caso. Acho que eu marquei errado aqui o verso, né? É o mesmo caso. Naquele encontro com Isabel, que era a prima de Maria, as duas estavam grávidas. A outra estava grávida do profeta João Batista. Né? Isabel estava grávida do Messias. João Batista veio para preparar o caminho para o Senhor. Então, as duas, quando se encontraram, ambos os bebês tiveram uma reação no ventre das suas mães. E logo em seguida, elas ficaram cheias do Espírito Santo. Mas ambas, amigos, tanto a prima quanto as primas, elas não falaram línguas, mas eram cheias do Espírito Santo. Agora, o verso 1, capítulo 1, verso 15, do mesmo livro de Lucas.
1, verso 15. Então vamos lá. Estamos chegando lá. 15. Pois ele era grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Aqui no caso do nascimento de João Batista. Entendeu? Ele não beberá bebida forte. E será cheio do quê? Do Espírito Santo. Agora me digam, senhores, João Batista falava em línguas? Pelo que eu sei, falava o aramaico e talvez o grego, uma vez que ele vivia no deserto. Não tinha nenhum contato com a área urbana daqueles idos, não? Andando um pouco adiante, em Atos 10, 38, vamos ver se esse verso está corretamente. Atos 10, Atos 10, 38. É bom a gente folhear a Bíblia, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja, não leva a Bíblia, só fica lendo no smartphone, né? A Bíblia digital. E aí a gente perde o contato com a Bíblia. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Deve ser o caso de Cornélio. O centurião Cornélio. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus Nazaré com Espírito Santo e poder. Então, Jesus também foi ungido com o Espírito Santo de poder. E prossegue, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, Jesus Cristo também foi cheio do Espírito Santo e nunca falou língua da maneira que se crê os nossos queridos irmãos pentecostais. Haja visto que Cristo falava algumas línguas. Uma delas era o aramaico, que era falado até então, e o grego, que era uma espécie de língua universal, né? E, salvo engano, também falava o latim. Então, Cristo falava 3 ou 4 línguas maternas existentes. Mas ele foi ungido pelo Espírito Santo. E aqui, Jesus não falou línguas da maneira deles, mas ele foi ungido pelo Espírito Santo, igual aos demais, mas nunca falou língua da maneira que os nossos queridos irmãos pentecostais acreditam, né? Esse é um fator preponderante. Agora, Lucas 10, 21. Vamos para lá. Lucas, ele era um médico, né? Segundo diz aí os registros, né? Lucas era um médico. E o versículo 10, 21. Capítulo 10, versículo 21. E como é bom a gente manusear a Bíblia, né? Hoje em dia, como eu vos falei, nós vamos para a igreja sem Bíblia. Porque existe a tecnologia do smartphone. E também sem o inário, né? Porque está tudo no telão. E a gente vai perdendo ali o jeito do manuseio da Bíblia. Lucas 10, 21. Vamos ver do que se trata aqui. 19, 20, está na outra página. Naquela hora, exaltou no Espírito Santo e exclamou: graça te dou, ó Pai, Senhor, do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas pequeninas, assim o Pai, porque assim foi o teu dado. Mais uma vez aqui está falando de Jesus como tendo recebido
o Espírito Santo de Deus. Agora, Lucas capítulo 4, 18, voltando um pouquinho a página, é bom que também vocês façam isso nas vossas casas, viu? Não fica aqui só esperando o Walter Silva falar, viu? Lucas capítulo 4, verso 16. Olha só o que fala. Vou conferir aqui, Lucas 4, 18 e 19. 4, 18 e 19. Olha só o que fala aqui. O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Aqui mais um verso que complementa o anterior. E essa é a lógica de se entender a Bíblia. É comparar, amigos, um verso com o outro, ou com outros versos. E aí nós vamos ter uma visão perfeita do que é tratado. Porque algumas vezes dá a impressão que um texto da Bíblia vai contra o outro. Ora, isso não pode ser, porque o Espírito é o mesmo. Como é que o Espírito Santo possa se contradizer? Isso não é crível, ou seja, isso não dá certo, né? Então agora nós vamos para Paulo, Atos 13, 9 a 12. Atos dos Apóstolos, né? O certo é Atos do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo que estava por trás de todos os apóstolos, né? Então aqui, Atos 13, 9 a 12. Verso 9. 13. Atos 13, 9 a 12. Vou achar aqui o 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, manda cortar. Ora, ensinava Jesus no sábado. Nenhum das sinagogas. Virar aqui. O verso 10. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandará cortar. Ora, ensinava Jesus no sábado na sinagoga. Não é o verso 13. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, clamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela ficou curada imediatamente. Em Cristo estava cumprindo a promessa de Isaías, que o Espírito Santo ungiria Jesus Cristo para que ele pudesse exercer o seu ministério de 3 anos e meio. Ele pregou, ele concluiu a sua obra, entendeu? De salvação, a primeira parte, né? Porque a salvação divide-se em 3 partes. 3 partes distintas, não é? A morte na cruz, para justificar dos pecados. A outra parte, aliás, 2 partes. A terceira parte vai haver depois. Então, a segunda parte é a nossa santificação. Não que nós vamos ser santos. Santo aqui quer dizer, é separado. Nós fomos separados do mundo, nós fomos tirados do mundo para um fim específico, né? Por essa razão, nós somos santos. Correto? Falei direitinho? Então nós lemos lá. Agora, Atos 13, de 9 a 12. E aqui existe um fato curioso,
que eu não vou ler, até porque vai passar muito dos minutos. Eu tenho mais ou menos 25 minutos, né? Então, os senhores podem conferir na Bíblia. Está lá em Atos Apóstolos, capítulo 13, de 9 a 12. Ali o caso era assim. Naquela época, o evangelho estava crescendo bastante, e muitas pessoas se convertiam. E aqui, algumas mulheres helenistas de cultura grega estavam se sentindo depreciadas na hora de repartir o pão. E os apóstolos não podiam deixar de pregar a palavra para se envolver na partilha do pão. Então, eles escolheram 7 diáconos. Estevão era um deles. Pelo que parece, Estevão era o chefe dos diáconos, ou seja, o primeiro diácono. E esses diáconos, eram cheios do Espírito Santo. Pode conferir lá, no capítulo 13, de 9 a 12. Atos 13, Atos 9 a 12. Vou corrigir aqui. Atos 3, 6, 3 e 5. Olha só que interessante. A gente está acostumado, querido amigo, irmão, ficar mais perto de vocês aqui, para falar olho no olho. Isso aqui se deve à Bíblia digital no smartphone. Triste realidade. Eu também sou pego nisso. Não deveria, mas sou pego nisso. Não é? Então aqui a questão dos diáconos é capítulo 3, verso 3 e 5. Como eu já disse, as viúvas helenistas de cultura grega estavam sendo preteridas, passadas para trás na hora de partir o pão. Só que os apóstolos não podiam se preocupar com essa obra, e sim em ministrar a palavra. Então, eles escolheram 7 diáconos. E esses homens eram cheios do Espírito Santo. Mas não há na Bíblia nenhum texto que diz que eles falavam línguas. Sim? Agora sim, Atos 13, 9 a 12, que é o caso de Paulo, né? Esse verso aqui dá para ler, porque já são 22 minutos, vai passar um pouquinho, né? Aleatório é a minha vontade, mas tem estudo que é assim mesmo, viu? Tem estudo que é mais fácil, a gente consegue entregar de uma maneira mais breve, mas quando o assunto é complexo, requer um tempo maior. É Atos 13, 9 a 12. Vou tomar uma aguinha aqui por causa da garganta. E o nosso vídeo é sem edição. Atos 9, olá. Atos 13. Está vendo só? Estou em João ainda, né? Esse é o problema da Bíblia digital. Irmãos, fujam disso, viu? O que manda é ouvir isso aqui, ó. Ouvir o tilintar da Bíblia, não é? Atos é o caso de Paulo, né? Paulo também era cheio do Espírito Santo. Atos 10, de 9 a 12. Atos 10. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Esse é o verso 9. 12. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhes preparava a comida, sobreveio uma êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual baixava a terra pelas pontas.
pelas pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes e animais da terra como aves. Como aves. Eu vou conferir aqui. Atos 13. É isso mesmo. Atos 13, de 9 a 12. Está vendo? Eu estou lá atrás, né? Oxalá, meu Deus, me ajuda aqui. Atos 13, 9 a 12. Ainda bem que eu vou lembrando aqui. Já mijou? Se eu não estivesse lembrando. Atos 13, 9 a 12. Agora estou certinho. Todavia Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Vou ficar só com essa parte do verso. Paulo, cheio do Espírito Santo. Não obstante, Paulo não falava línguas no conceito das igrejas pentecostais, que são bons irmãos queridos. Paulo não falava isso, mas ele é cheio do Espírito Santo. Mas que línguas Paulo falava? Ele falava, segundo a história, de 6 a 8 línguas. O aramaico, o grego e por aí vai. Mas da maneira como Paulo era cheio do Espírito Santo, ele não falou línguas estrangeiras, porque ele já falava, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Né? Vou parar por aqui. Então, os diáconos, já citamos, capítulo 6, 3 e 5. Né? Os diáconos ali eram homens cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito que capacita as pessoas, entendeu? A pregarem o Evangelho. E também há na Bíblia algumas profetisas, não é? Profetas, está lá em Miqueias 3:8. Também falaram línguas, não é? Inclusive também Zacarias, que era esposo de Isabel, também era cheio do Espírito Santo. E nunca falou línguas. Para não ficar longe, se tiver alguma dúvida, deixe-me nos comentários. Que aí eu vou saber. Eu vou rever o assunto. Não é? E também os sacerdotes no templo. Está lá em Lucas, sacerdote, também lá em Lucas capítulo 1, versos 5 e 67. Os sacerdotes também falavam línguas. Não é? Maria também falou línguas. Veja, ao contrário, vou falar mais perto de vocês, ao contrário do que se crê, o batismo com o Espírito Santo não é para que as pessoas falam línguas, e sim para que elas recebam o poder para desempenhar o ministério da obra da pregação do Evangelho. Porque sem o Espírito Santo, sem esse poder sobrenatural, nós não daremos cabo de concluirmos a obra pelas quais fomos designados. Falei direitinho? Entenderam todos? Curtam o vídeo, olha, deixe lá o seu positivo, compartilhe. Se inscreva, caso não seja. E comente. Aí eu vou saber qual que é a sua opinião. Se for positiva, tudo bem. Se faltou algum dado, eu me comprometo em estudar mais para lhe trazer mais subsídios, né? E eu gostaria agora de orar. Pai querido, muito obrigado pela tua graça e misericórdia, pelo Espírito Santo que nos ilumina a entender a Bíblia de acordo como ela é, e não como nós queremos. Fique conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos logo, amigos, se Deus quiser.